A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Hoje eu vou contar a história que muitas pessoas não enxergam da maneira como ela deveria ser enxergada, e ela se encaixa muito bem em restauração de casamento. E ela esconde 7 sinais poderosos de que Deus está preparando um resgate, uma restauração para você, para sua família, para a sua história. Vamos falar da história de Ruth. Quem era Ruth? Ruth era uma estrangeira, viúva, sem terra, sem herança, sem futuro. Não havia futuro para Ruth. Ela tinha todos os motivos para desistir e voltar para o próprio povo dela, para a própria vida antiga que ela tinha antes do casamento. Mas ela escolheu ficar. Ela escolheu confiar. E Deus levantou um resgatador para ela, o Boaz, para restaurar tudo o que ela havia perdido e ainda multiplicar. E se você está vivendo essa crise conjugal, essa separação, se você sente que a sua vida está sem chão, sem herança, talvez até se sente rejeitado pelo seu cônjuge, eu quero te mostrar esses 7 sinais dentro da história de Ruth, que revelam o que Deus está fazendo agora nos seus bastidores, e muita gente não consegue enxergar isso, não é? O primeiro sinal é que você escolhe ficar. Você escolhe lutar, você escolhe permanecer, mesmo quando o mundo e tudo diz para você ir. E você poderia ir. Ruth, capítulo 1, 16, registra essa decisão mais importante que deu toda a mudança na vida de Ruth. Aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. Noemi tentou mandar Ruth embora, de volta. As circunstâncias diziam que não havia mais nada ali para Ruth, mas Ruth decidiu ficar. E se dentro de você hoje existe essa certeza que insiste em não desistir da sua herança, dos seus filhos, os filhos são a sua herança, e os filhos precisam ter o pai e a mãe, porque os filhos herdam características de pai e mãe, inclusive características espirituais. Então, por amor à sua herança, você também escolhe ficar. Por amor ao seu cônjuge, você escolhe ficar. Isso não é teimosia sua, eu tenho certeza. Porque no fundo, é o mesmo tipo de decisão, de aliança, que Deus honrou na vida de Ruth. Deus honra esse tipo de decisão. E o Senhor honra isso também na sua vida, pode acreditar. O segundo sinal é: Deus te coloca no lugar certo. Sim, Ele vai te levar ao lugar certo, no tempo certo, sem você precisar forçar nada. No livro de Ruth, no capítulo 2, no versículo 3, tem uma frase que parece simples, mas ela foi decisiva. E caiu-lhe em sorte parte do campo pertencente a Boaz. Ela não sabia, foi sorte, caiu-lhe em sorte, não foi escolha. Ela não planejou isso, ela só foi trabalhar, catar espigas nas beiras, que era direito dos pobres, para poder sobreviver. E por acaso caiu-lhe a sorte exatamente no campo do homem que Deus já tinha escolhido para ser o seu resgatador. Em Provérbios 16:9 diz que o coração do homem planeja os seus caminhos, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. E se ultimamente coincidências têm acontecido demais para serem só coincidências, pessoas certas têm aparecido, situações se alinhado sem explicação, preste bem atenção. Porque o Senhor Deus está colocando você no campo certo. Agora, o terceiro sinal.
E esse terceiro sinal é maravilhoso. Alguém começa a olhar para você com um favor, sem você merecer ou sem você pedir. Boaz não conhecia Ruth direito, mas Ruth 2:10 mostra ela perguntando surpresa: "Porque eu achei aos teus olhos, porque eu achei graça aos teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira?" Então ela achou graça aos olhos de Boaz, mesmo ele não sabendo da história dela direito. Ela não fez nada para merecer esse favor. Foi gratuito, foi graça. Esse é outro sinal que muita gente ignora. Quando acontece um favor imerecido de pessoas que você nem imaginava, começam a aparecer no seu caminho. Pessoas que te ajudam, portas que se abrem sem você forçar, porque isso é a graça de Deus, preparando o terreno. Ele está fazendo por você o que você não conseguiria fazer sozinho, sozinho. O quarto sinal dessa lista é: você continua sendo fiel ao seu trabalho, mesmo sem ser visto, antes de ver qualquer resultado. Antes de Boaz se revelar como sendo o seu resgatador, Ruth passou dias inteiros catando espigas, debaixo de sol, num trabalho cansativo, sem nenhum glamour. Ela não sabia ainda que aquilo a levaria a uma restauração completa. Ela só foi fiel no que ela tinha na mão para fazer. Gálatas 6:9 promete que não devemos cansar de fazer o bem, porque no tempo próprio colheremos tudo o bem que fazemos, se não desfalecermos, se não desanimarmos. E se você tem hoje orado, jejuado, se cuidando espiritualmente, sendo fiel, mesmo sem ver resultados ainda, isso não foi trabalho perdido. É a fidelidade silenciosa, essa mesma fidelidade que Ruth teve, que precedeu o resgate, que ela também recebeu. Então, a fidelidade no pouco que você tem, faça bem feito. O quinto sinal aqui: alguém de confiança te orienta a dar o próximo passo. E no tempo certo. Sim, no tempo certo, alguém da sua inteira confiança vem e te dá um conselho certo. Noemi, mulher de discernimento espiritual, foi quem deu orientações a Ruth sobre o momento certo dela ir até a eira e se apresentar diante de Boaz. Então, no livro de Ruth, lá já no capítulo 3, no versículo 1 a 4, Ruth não inventou aquele passo sozinho. Ela recebeu direção de alguém que enxergava mais do que ela conseguia ver. Em Provérbios 11:14 diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, se você busca conselhos bíblicos corretos, aplausíveis dentro da palavra, esses conselheiros acabam te levando para o caminho certo. Conselheiros bíblicos, que você pergunta onde que eu confirmo isso na palavra. Então, ela como viúva, Boaz como solteiro, teve esse conselho correto. Se Deus tem colocado no seu caminho hoje pessoas maduras espiritualmente que podem sim te orientar com um discernimento bíblico espiritual e não com pressa para te ver sair da dificuldade com pressa por um caminho errado, nem manipulação, mas com a sabedoria do Senhor. E preste bem atenção nisso. Pode ser Deus, pode ser o Senhor Deus te guiando para dar o próximo passo certo. E costumo fazer isso na minha mentoria, né? Então, a irmã Bianca, que eu estou atendendo, ela sabe muito bem a diferença que fez na caminhada dela, o conselho certo na hora certa. O sexto sinal existe um processo formal que precisa ser feito. Um preço que precisa ser pago antes de ter a restauração e ela se concretizar. Na história de Ruth,
A história dela não termina na eira catando espigas pro resto da vida. O que seria o destino dela? Boaz precisou ir até a porta da cidade, diante das testemunhas das autoridades da cidade, e resolver publicamente a questão do resgate. Ruth 4, 1 a 10. Como Noemi e o marido, quando saíram, eles tinham terras, porque as terras foram distribuídas entre Israel, entre famílias. Então, todos tinham terras, e as terras ficaram para os homens. Mas Noemi não podia resgatar essa terra, nem a Ruth, mas Boaz podia, porque Boaz era da família do antigo marido de Ruth. Havia um parente mais próximo que tinha direito a resgatar primeiro. E esse parente, Boaz, precisou esperar aquele processo legal para que houvesse esse resgate legal de bens, de terras, para se resolver antes de casar. Às vezes, a restauração do seu casamento também vai passar por um processo legal, legítimo, o qual você não controla, mas existem regras jurídicas que precisam ser feitas. E na história de Ruth e Boaz, a gente vê nitidamente a lei precisando ir à frente da consumação desse relacionamento. Existem decisões que precisam de tempos, que precisam de burocracias e precisam de outras pessoas envolvidas. Isso não significa que Deus parou de agir porque depende de forças humanas, mas significa que Ele está à frente disso, resolvendo nos bastidores tudo o que precisa ser resolvido antes de oficializar esse resgate. E o sétimo e último sinal é a restauração final, que foi a maior do que qualquer perda original. Ruth, a viúva, a estrangeira, sem herança, se torna agora bisavó direta do rei Davi. Então, essas terras que ela requereu acabaram ficando as terras de Jessé e depois dos filhos de Jessé. Ruth 4,17. O que parecia ser o final da linhagem se tornou o início de uma das genealogias mais importantes da Bíblia, que deu sequência, a mesma que depois chega a Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 1, conta essa genealogia. Em Jó, no capítulo 42, 12, registra que o Senhor abençoou o fim da vida de Jó mais do que o princípio. Isso é um padrão de Deus. Note que na história de Ruth, ela além de requerer o que era do seu marido, ela ainda ganhou o que era de Boaz. Então ela ganhou bênção dobrada nesse caso, porque a herança de Boaz também ficou para ela e para seus filhos. O início de uma das genealogias mais importantes que chegou a Jesus. Esse padrão de dupla honra, de dupla bênção, é um padrão divino. Sim. Ele não apenas restaura o que você perdeu, ele vai multiplicar tudo que você perdeu. Se você está no meio desse processo de perda agora, segue segure bem, segue firme nessa promessa. O que Deus está preparando para você não é apenas voltar ao que era no início, mas é muito mais do que era no início. E se você se identificou com 3 ou 4 desses sinais, ouça bem isso. Assim como Ruth também não sabia, no campo que estava caminhando direto para o seu resgate, você também pode não estar vendo ainda o que Deus está movendo por trás de tudo que está acontecendo na sua vida, na sua história. Então, o conselho que eu te dou, continue fiel, continue na presença do Senhor, não force esse processo. Ruth nem sabia, ela estava simplesmente indo por sorte, indo por bênção, indo por direção divina. E no final, espere o tempo certo.
porque no tempo certo, Deus manda pessoas certas para dar direcionamentos certos. Então, teste essas pessoas, teste esses direcionamentos, se são de Deus, se são de acordo com a palavra. E o Deus que levantou um resgatador para Ruth é o mesmo Deus que está preparando a restauração do seu casamento ainda agora. Agora, pode crer, agora mesmo. Deus que fez lá, está fazendo na sua história. E se essa palavra tocou em você, comente nos comentários, compartilhe com quem você sabe que precisa de esperança para reaver a sua herança, o seu direito, seus bens, tudo que talvez pensa que perdeu, mas a bênção vai voltar dobrada em nome de Jesus. E se você precisa de conselheiro fiel, bíblico, baseado na palavra, eu estou aqui. Quando Deus me dá o direcionamento, o conselho correto, mostrando na palavra, né? Eu não falo de divórcio em texto que não fala de divórcio, eu não falo de segundo casamento em texto que não fala de segundo casamento, então eu não pego assuntos e misturo assuntos, porque lá diz que Deus é fiel, então ele é fiel em todos os pecados. Não, ele não é fiel no erro. O amor de Deus é justiça também. Eu venho batendo muito nessa tecla. Quanto maior o amor, maior a justiça. Porque não há amor sem justiça. O amor é a plena manifestação da justiça de Deus. E a justiça de Deus está na sua lei e nos seus mandamentos. Então, quanto mais amor, mais justiça eu clamo. Quanto mais eu amo alguém, mais justiça eu clamo por essa pessoa, para que ela ande na retidão do Senhor. O amor leva as pessoas à justiça de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.